E aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando, essa pandemia que ainda não acabou, né? Tô aqui para mais um vídeo, meio sumido, mas eu acho que as pessoas que acompanham o canal devem estar acostumadas com isso, mas eu juro que eu tô pensando em formas de ser mais frequente no canal, né? De melhorar, enfim, eu devo voltar aqui essa semana, né? Talvez mais pro final da semana, com outro vídeo, mas falando de temas mais, talvez, como eu posso dizer, mais íntimos, né? Mais ligados a relacionamentos, não só relacionamentos amorosos, mas familiares, de amizade, enfim. Que não seja só essa de explicar, né, conceitos ou tratar de notícias de tragédia, né? Enfim, mas estou aqui de volta, né? Vou tentar ser mais frequente, né? Promessa que eu faço todo vídeo, mas uma hora sai, vai começar a caminhar. Né? E antes de mais nada, antes de ir pro tema desse vídeo aqui, pedir para as pessoas, né, que não são inscritas no canal se inscreverem, né? E quem já é inscrito, curtir, comentar, compartilhar, como, né, muitas pessoas aqui sempre fazem, e só agradeço por isso. Enfim, né, feito a introdução, né, o que eu vim fazer aqui hoje? Né? Vim tratar de um tema, de um post que eu fiz no Instagram mais cedo, que é essa comparação dessa ideia do Brasil como um país com um tipo de racismo mais brando em comparação com os Estados Unidos. Aí hoje mais cedo eu fiz um post sobre isso e tal. É uma coisa que a gente ouve muito, né? Antes de mais nada, né, para não deixar passar batido, né, vocês viram, eu já mudei de visual de novo, né? Tive que cortar o cabelo, né? Tive que tirar os dreads e tudo. Depois eu posso fazer um outro vídeo aqui para poder explicar, né, o porquê. Aí passa para explicar, né, a textura do meu cabelo, né? Sei lá, várias outras coisas, enfim, a fragilidade do meu cabelo e tudo. Mas né, talvez eu possa voltar aqui, é um tema, né? Um tema falar sobre autoestima, falar sobre cabelo, como o cabelo influencia na nossa autoestima, né? Bom tema, hein? Talvez eu volte para falar sobre isso. Aí já temos dois temas de vídeo que eu estava pensando para a próxima semana, aliás, para essa semana, né? E esse aqui que eu sugeri agora, né? Vou pensar sobre, quem sabe eu voltei para falar, acho que vai ser bem legal. Mas enfim, né? É feito aí para não deixar passar batido, né? Tipo, o cara some, depois tava cheio de cabelo, depois volta, aparece sem cabelo nenhum, não fala nada, né? Como subestimando a inteligência das pessoas que estão assistindo. Mas feitas as considerações, né? Apesar que eu falei disso no Instagram, né? Enfim. Né? Mas então, feita aí, né, a breve explicação, voltando para o tema que eu vim tratar aqui hoje, que foi o post que eu fiz mais cedo no Instagram, aliás, quem ainda não viu, né, tá lá no Instagram para ver e tal, curte lá, compartilha, né, que eu falei sobre essa comparação que as pessoas fazem, né, sobre racismo em relação aos Estados Unidos, né, do Brasil com os Estados Unidos. Né, e a gente vai ver muito isso, muito esse tipo de fala, de figuras, principalmente figuras, né, gente branca, a gente espera, né, pessoas brancas, a gente espera, né, que faça esse tipo de comparação, né, até a fim de evitar, né, assumir a sua parcela de culpa, né, nessa máquina, né, que faz girar as engrenagens dessa máquina, né, de moer preto no Brasil. Mas a gente vê muito também esse tipo de fala de pessoas pretas ligadas a, né, uma ideologia como a extrema-direita brasileira. A gente vê o Fernando Holliday falando isso, a gente vê aquele Sérgio Camargo, presidente da Fundação, né, Fundação Palmares, né, é o nome da fundação, falando isso também, que a gente está chorando de barriga cheia, que racismo mesmo tem lá nos Estados Unidos. Né? Lá tem racismo, aqui não. Né? Aqui a gente pega o boi e tal. A gente vê muito isso assim. E aí eu fiz um post mais cedo fazendo um breve comparativo, né, baseado em algumas matérias, né, que traziam algumas notícias, né, alguns dados, que faziam que de certa forma faziam essa comparação entre Brasil e Estados Unidos e tudo. E aí eu queria vir aqui refletir isso com vocês e tal. Se tem uns pontos, assim, eu comecei até a falar, né, e aí, antes de mais nada, antes de começar a falar do post, dos pontos que eu mencionei no post, eu acho que é interessante falar do porquê que as pessoas no Brasil têm a ideia de que o racismo no Brasil é brando ou não tem racismo como é nos Estados Unidos. Né? E eu acho que isso passa muito pela forma que ambos os estados, né, o brasileiro e o americano, optaram em lidar com o fim da escravidão. Acho que passa muito por isso. Né? Acho que para mim essa questão é fundamental. Né? Porque foram processos diferentes, tanto do Brasil como dos Estados Unidos, e eu acho que isso aí é um tema, aliás, é um ponto que faz a gente, talvez eu vou, aliás, talvez faça a gente entender melhor porque as pessoas acham que aqui no Brasil não tem racismo, é mais branco e tal. Mas assim, e aí a gente tem que pensar de como é que os dois países trataram o fim da escravidão, né, a abolição. Tudo. Os Estados Unidos, né, muitos estados lá americanos instalaram né, as leis de segregação racial, né, conhecidas como leis de Jim Crow e tudo, que separavam mesmo lugares de brancos, lugares de negros,
proibiram casamentos interraciais, né? E no Brasil foi diferente, né? No Brasil não teve esse aspecto de lei, né? De definir lugares para negros, lugares para brancos, proibir relações interraciais. Pelo contrário, o Brasil usou esse trunfo das relações interraciais para poder emplacar esse discurso de democracia racial, de que não existe racismo no Brasil. Né? Ambos optaram em tratar de diferentes formas, né? Em formas opostas, talvez possa dizer ali e tudo. E eu acho que no Brasil foi até mais bem sucedido, porque a gente até hoje a gente discute se tem racismo no Brasil. A gente discute se até hoje. Os Estados Unidos se assumem como um país racista. Lá não tem isso, né, de falar, sei lá, eu acho que um branco americano nunca vai dizer, não temos racismo nos Estados Unidos. Né? Não acho que dificilmente. No Brasil a gente vê isso aí, pô, não tem racismo no Brasil, que é isso? A gente teve o Bolsonaro mesmo, Roda Viva, né, durante a corrida eleitoral de 2018, falando que, né, no Brasil não tinha isso não tem racismo no Brasil não, porque a filha dele é negra, né, sabe? E o cunhado dele era o Paulo Negão, né, o cunhado, alguma coisa, um parente dele lá, não é? Então, tipo assim, a gente tem num programa, né, como Roda Viva, programa tradicional como Roda Viva, né, um candidato à presença falando desse tipo de coisa. E muito parte dessa ideia mesmo de democracia racial, de que as raças convivem bem. Né? E aí, cabe pensar do porquê que muitas pessoas se incomodam, né, e ficam muito doídas quando a gente fala de relacionamentos interraciais. Né? A gente fala mais no âmbito amoroso, mas tem da questão da família também, amizades, enfim, a gente fala mais da questão amorosa. E aí por que as pessoas se doem tanto quando a gente fala de relacionamentos interraciais? No Brasil, quando a gente aponta, né, o racismo dentro das relações interraciais, é porque toca, né, nesse ponto-chave, nessa ferida da democracia racial. Por que não há democracia racial no Brasil? E aí, até qualquer leigo, sabe? Né, através da igualdade de oportunidades. Só olhar as estatísticas. Né, diferença de renda é abissal entre brancos e negros, inclusive entre brancos e negros pobres, né, ainda há diferença de renda, o que desmonta essa ideia de que o problema no Brasil é de classe, não de raça. Né, a desigualdade, segundo a ONU, afeta mais a população negra no Brasil. Né, os desempregados são, da massa, né, de desempregados, a maioria são de negros. Enfim, então a gente tem diversas estatísticas que estão dessa ideia de igualdade de oportunidade, igualdade de tratamento. Então a democracia racial brasileira não pode se dar pela via da igualdade de oportunidades de ascensão social. Né? Então, no que ela se sustenta? Se sustenta na ideia de casamentos interraciais, né? Para as pessoas aqui no Brasil da miscigenação, exatamente, no ponto da miscigenação. Porque aqui no Brasil a gente tem pessoas que se casam, né? Pretas e brancas que se casam, têm filhos, né? E vivem juntos e tudo. E isso seria, né, a defesa de um Estado sem racismo, né, de um país sem racismo. E por isso, quando a gente fala sobre isso causa muita revolta de muita gente fica nervosa, né, fica puto, porque a gente está mexendo, cutucando essa ferida aí, né, que a democracia racial tenta esconder. Então por isso que é importante falar sobre essa questão, né, de como o racismo se reproduz dentro das relações mais íntimas. Né, e aí a democracia racial se sustenta nisso. Né, a miscigenação, né, enfim. E é o contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, teve segregação, teve proibição de casamentos interraciais, como foi na África do Sul também, na época do Apartheid. Né? Então, tipo assim, e hoje você não vê a dificuldade de um desses países assumirem como países racistas e tudo. E talvez isso faça, né, a pauta racial andar mais. Porque a partir do momento que você admite que tem um problema, né, você passa a pensar em meios de tratá-lo, de confrontá-lo, enfim. Coisa que não aconteceu no Brasil até hoje. Né? Você tem políticos, né, negando, né, e enaltecendo a miscigenação. Né? Então, nós tivemos um 13 de maio aí falando de Princesa Isabel. Né? Até hoje, em 2021, né, a gente está lutando para poder quebrar essa ideia de harmonia entre as raças, de salvadores brancos, enfim. E aí eu fiz um post mais cedo trazendo alguns pontos sobre, né, essa diferença do Brasil e dos Estados Unidos. Eu comecei falando pela escravidão, né, para a abolição da escravidão. Nos Estados Unidos, a escravidão foi abolida pela 13ª emenda, que foi resultado, né, do final da Guerra Civil Americana, em 1865, final de 1865, começa em 1861, né, e onde a questão da escravidão era um ponto-chave, era a questão central, né, entre o confronto entre os estados do Norte e os estados do Sul. Né, os estados do Sul, né, os estados confederados do Sul, que eram escravagistas, que defendiam a manutenção da escravidão, e, né, uma outra visão de mundo, né, uma outra visão, né, econômica dos estados do Norte. Tudo. E assim, aí a escravidão é um ponto central aí na discussão da Guerra Civil, né, que termina em 1865.
No Brasil, a abolição, né, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, né, em 13 de maio de 1888. E quando se abole a escravidão no Brasil em 13 de maio de 1888, a escravidão já estava virtualmente abolida, porque quase não existiam, né, pessoas escravizadas no Brasil. Né, as pessoas já tinham adquirido, né, a liberdade, conquistado a liberdade através de fuga. Né, uns compraram sua alforria, né, outros tiveram ajuda do movimento abolicionista. Né, enfim, já quase não existia escravidão no Brasil. Mesmo assim, o Estado brasileiro fez questão de levar até esticar a corda até o máximo, né, para poder né, extrair ali, né, força de trabalho das pessoas escravizadas até o limite, né, até onde eles podiam e tudo. E aí, quando você abole a escravidão em 1888, já não tem quase escravidão no Brasil. Né, no mundo inteiro já tinha caído, tanto que um dos motivos também foi a pressão externa que o Brasil sofreu para poder abolir a escravidão da Inglaterra. Né? E é porque o mundo estava se modificando também, né? O mundo, né? A organização econômica do mundo estava se modificando, a revolução industrial, enfim. E assim, né? E aí depois disso não teve nenhuma reparação no Brasil e tal, nem se discutiu isso. Aí eu citei uma matéria da BBC que diz que traz isso, né? Dizendo que a abolição foi votada, né, num acordo entre os republicanos e os abolicionistas, né, de que não se fizesse uma reforma agrária. Eu falei isso na live aula que eu dei semana passada, no dia 3 de maio, inclusive agradecer quem assistiu, quem apoiou, né, muito importante isso, que eu falei sobre a questão da Princesa Isabel, se era salvadora ou não, e eu mencionei isso, né, que a abolição foi votada desde que, né, não se fizesse um projeto proposto pelo André Rebouças, que era de um imposto sobre as terras improdutivas, e que se fizesse uma reforma agrária que beneficiasse as pessoas que estariam sendo libertas, né? Ou as que, né, já estavam libertas, mas ainda que não estavam incluídas na sociedade. Enfim. E aí eu citei e trouxe também uma matéria da UOL dizendo que uma cidade do estado de Chicago, nos Estados Unidos, já tinha aprovado, né, um pagamento, né, de uma espécie de reparação histórica pela escravidão e pelas leis de segregação racial que houveram no estado, né, na cidade e tudo, a cidade de Evanston, se não me engano, em Chicago. Né, eles fizeram um fundo lá, né, arrecadaram um fundo e esse fundo eles iam distribuir para as famílias negras e tudo. E aí é legal que a matéria discute isso também, essa questão da miscigenação do Brasil, como seria isso no Brasil. Até pela dificuldade, pela complexidade de se identificar quem é negro e quem não é, quem se autodeclara como negro, quem né, nem sabe que é negro ainda. Né, fora as pessoas que iam também entrar nessa aí de falar que é negro só para poder receber a instituição, né? Enfim, seria complexo, né? Mas assim, né, fato é que a escravidão, né, refletiu, deixou sequelas, e a gente até agora vimos poucas políticas de reparação, como política de cotas, que até hoje é contestada. Até hoje é contestada por muita gente, chamado de esmola, enfim. Então eu citei essa questão da escravidão, citei também a questão da violência policial, e aí, né, eu trouxe uma matéria da revista super interessante, que publicou né, essa matéria depois da morte de George Floyd, em 2020, e fez essa comparação, dizendo que a violência policial no Brasil, né, a letalidade policial no Brasil é 5 vezes maior do que nos Estados Unidos. E só o Rio de Janeiro já ultrapassava todos os casos americanos. E tudo assim. E aí, né, a gente vai falar assim, o racismo é mais brando no Brasil, quando você tem a polícia que mais mata. Né? E aí você vai ver entre os que morrem, são, né, o número de vítimas de violência policial, de homicídio, são pessoas negras. Né? Se eu não me engano, é 7 a cada 10. Né? A cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil. As estatísticas que a gente tem. Né? E assim, a gente vai falar que no Brasil é mais brando. Né? E aí, o problema é que no Brasil, né, se naturalizou a morte de pessoas negras, né, negras pobres, né, sobretudo, principalmente. E aí, um exemplo disso é o que aconteceu no Jacarezinho, na tragédia da comunidade de Jacarezinho, no Rio de Janeiro, né, onde morreram 29 pessoas, eram 25, depois subiu para 29. E assim, é uma chacina, a maior chacina da história, né, do Brasil, do Rio de Janeiro e tudo. E assim, né, rolou, mataram 29 pessoas. E aí, ainda assim, no mesmo dia da chacina, quando saiu a notícia, tinha muita gente falando que se morreu é porque devia alguma coisa, é porque tinha culpa, era porque era traficante e tudo. Né? Porque era a operação de Jacarezinho era uma operação que visava combater o aliciamento de menores, né, pelo tráfico. Né? E assim, não acabou não fazendo nada disso, ainda matou 29 pessoas. Né? E aí a pergunta é essa que fica, né? Depois da chacina,
né, menos menores entraram para o tráfico no Rio de Janeiro, né, assim, foi uma operação totalmente ineficaz, né, e não foi efetiva, isso aí matou um monte de gente preta e pobre, e tudo. E isso é bom falar também, que, mas eram todos traficantes, coisas que não é verdade, né, pelo menos 3 dos envolvidos não tinham nem envolvimento com o tráfico, não eram nem investigados pela operação, e tudo. Isso é muito importante que se fale, porque as pessoas naturalizaram a morte de pessoas negras, né, no Brasil. Morre, uma pessoa negra morre, porque já devia ter culpa, era traficante, né? Então a gente se sente mais seguro. Inclusive, eu vou falar sobre isso. Estou pretendendo falar sobre isso aqui na próxima live aula nossa, sobre necropolítica. Né? E aí eu vou tocar nesse ponto também. Mas as pessoas têm essa ideia de chacinas como essa fazerem do ambiente, né, do estado, da cidade, um ambiente mais seguro, né? Inclusive para elas mesmas. Pô, cortou o mal pela raiz, tem essa ideia, essa naturalização de que preto morreu porque é bandido, né? Alguma coisa fez. Então banaliza-se a morte, né, de pessoas negras. Um exemplo clássico é o que aconteceu com a Marielle. Marielle foi brutalmente assassinada. E aí um monte de fake news se espalharam dizendo que ela era mulher de traficante, né, dizendo que ela foi morta porque ela tinha ligação com tráfico, sabe? Assim, é sempre isso, sempre esse modus operandi. Morrem pessoas negras, né, já começam a espalhar várias notícias fake news dizendo que elas tinham envolvimento com tráfico, enfim. Mas assim, né, tudo bem, se a gente vai pela essa premissa, pela essa ideia de que pessoas negras que morrem nas comunidades eram traficantes, eram todos traficantes, como é que a gente explica a morte das crianças, né? Por exemplo, do menino João Pedro, Ágata, como é que a gente explica a morte dessas crianças? Que eles mortas por ação policial. Eram traficantes também? Né? Muitos estão voltando da escola com roupa de escola. Né? Então, tipo assim, né? Não fica em pé essa justificativa de que se morreu é porque era traficante. Citei esse ponto da letalidade policial, eu citei também a questão da representatividade na mídia, que nos Estados Unidos as séries, né, com protagonistas negros, com famílias negras, é presente desde a década de 70. No Brasil isso é algo novo ainda. Né, a gente, por mais que sejamos, né, a maior parte da população, a gente é muito subrepresentado na mídia. Até pouco tempo, né, mesmo, a gente tinha a apresentação de negros caricatos, né, estereotipados. A gente não tinha séries, como por exemplo tem, né, O Maluco no Pedaço, né, aquele que o Bill Cosby fazia também nos Estados Unidos, é uma série mais antiga, né, que era uma família negra também, Arnold, né, eram 2 adotados, né, 2 protagonistas, mas é um protagonista negro, né, que são séries mais antigas também, e dentre outras que a gente ainda nem conhece, né, dessas que a gente conhece a gente tem, né, Eu, Patroa e as Crianças, Todo Mundo Odeia o Chris, sabe, porque já existia lá essa cultura de produzirem, né, seriados com protagonistas negros, falando sobre famílias negras, enfim. No Brasil isso aqui é novo, né? A gente tem hoje a tentativa da Olo TV com a série Casa da Vó, que traz um elenco todo negro e tal. Mas assim, aí a gente precisa criar essa cultura também de consumir isso, né? Pra gente cobrar e não consumir. E a gente vai ficar pagando pau também só pra série gringa, né? Enfim. Mas assim, o fato é que a gente não tem. A gente tinha até pouco tempo papel de empregada, de jagunço, né? De segurança, de menino órfão, coisas muito caricatas. Inclusive, de novo, deixa a indicação do documentário A Negação do Brasil, né, que é um documentário do Joelzito, né, vou falar o nome errado aí provavelmente, mas procure, é muito bom, tá aqui no YouTube, vale muito a pena, que fala sobre a representação do negro na teledramaturgia brasileira, nas novelas. Muito bom, ótimo, já vi umas 3, 4 vezes o documentário, ótimo documentário, fica a dica. Né, e aí, né, assim, isso, a gente tem essa ideia, as pessoas têm essa ideia de que não existe racismo no Brasil porque aqui não teve aqueles lugares separados para brancos e negros, né? Os brancos e pretos casam. E aí isso vai se mantendo vivo. Então por isso que eu acho muito importante falar sobre isso, né? Inclusive falar sobre essa democracia racial, meter o dedo na ferida mesmo, né? Essa ideia de miscigenação, né? E falar que isso não foi, que essa ideia de miscigenação não foi uma coisa natural. Não foi uma coisa, as raças conviviam bem e resolveram se misturar. Não, por um primeiro momento foi violência sexual, no segundo momento foi política, de estado meio de branqueamento. Enfim, eu acho que é isso, gente. Eu acho que é isso. Dá um fecho aqui, né, para o vídeo não ficar muito longo. Já tá quase 20 minutos de vídeo. Mas tô sumido, né, e fica aí para quem gosta de me ouvir, né, um vídeo de quase 20 minutos. Né, mas volto para falar aqui, né, na próxima semana. Vou tentar manter mais uma frequência de vídeos, né, para quem, né, assiste aqui, para ver se a gente consegue aumentar mais um pouquinho, né, o número de seguidores. Vi que aumentou um pouquinho, chegou uns 20 inscritos aí. Obrigado para quem está chegando.
né? E é isso, né? Digam aí o que vocês pensam sobre essa ideia de Brasil, do racismo brasileiro ser mais branco que o racismo americano. Né, digam nos comentários, vamos discutir aí, comentem, né, curtam, compartilhem, como vocês sempre fazem. Né, e aí no decorrer da semana eu volto, prometo voltar aqui falando sobre, trazendo mais um tema, né, que talvez não vai ser um tema tão assim específico de política, né, e tal, mas assim, mais um tema voltado para coisas mais íntimas, né, relações pessoais, como por exemplo autoestima, relacionamento, né. Tô pensando um tema aí para a próxima semana de responsabilidade afetiva, que é uma coisa que a gente vê muita galera preta falando. Acho que vai ser legal a discussão aqui nos comentários. Diga a opinião, vamos lá, quero a opinião de vocês, duas coisas, né? Primeiro, sobre o vídeo, sobre o que eu acabei de falar aqui agora, né? Sobre o que discutindo aqui e tudo, e sobre esse tema de responsabilidade afetiva, né? Diga aí nos comentários, deixa aí, muito obrigado pela audiência, por sempre estar dando essa força, né? Vamos se falando, né? Daqui a pouco, daqui a uns dias eu volto de novo e a gente volta a se falar, beleza? Fiquem bem, né? Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Tamo junto. E quem puder, colhe lá quinta-feira na live aula, né, às 20, que eu vou fazer lá no Instagram. Né? Ajuda muito, né? Quem puder contribuir também financeiramente, né? Fico muito grato, né? Vocês dão com audiência, né? E compartilhando o cartazinho. Já ajuda demais. Obrigado. Beijo no coração de todo mundo. Até a próxima. Tchau.